Olá amigos, vamos à nossa videoanálise das ações que destaco após o pregão desta quinta-feira, dia 28 de março, começando pela Mills 3, bom pregão, confirmação de um pivô de alta após uma alta de 1,81%, rompimento dos 32,42 e fechamento acima desse patamar. Seria até uma alternativa interessante de entrada, tecnicamente falando, né, uma sinalização de entrada interessante, ali por volta dos 32,43, com stop em 31,41 e o objetivo aqui em torno de 33,45, abaixo da resistência ali que começa em torno de 33,59 e vai até a máxima aqui do topo em 33,98. Só que é um cenário gráfico ainda no semanal que perdeu bastante força, né, em termos de tendência, ela caiu, lateralizou, basicamente fazendo um pivô de baixa, e ainda estaria dentro desse movimento de baixa aqui e nos pontos ali mais tocados, em termos de fechamento, estaria testando como se fosse uma resistência, um antigo suporte, agora funcionando como resistência. Era suporte em torno de 32,54, até um pouco abaixo, e agora vai virando um pouco mais resistência depois que foi perdido. Então é a região ainda mais arriscada de se abrir ponta compradora. Tecnicamente, olhando só o gráfico diário, abriria a possibilidade de fazer essa entrada, ela com expectativa aqui de buscar essa região ali de resistência 33,59 a 33,98. Lojas Renner fechou bem a semana, formando ali um fundo no gráfico semanal. A ação vai ter resistência pela frente perto dos R$ 78,00, que era suporte. Seria uma região um pouco mais importante. Aqui no gráfico diário a gente até observa uma região antes disso, né, muito forte de resistência, 75,90, 76,48 e depois ali em 77,28. O fato é que a ação gerou um movimento muito forte de subida que conseguiu extrapolar bem esse fundo aqui anterior, região de fundo anterior. Então demonstrou força por parte dos compradores e a gente estaria avaliando agora uma correção desse movimento aqui de alta, seja de forma lateral ou se o movimento ainda continuar, a gente vai estar de olho no próximo movimento de correção para buscar uma compra em cima desse ativo, que tem uma tendência de alta ainda bem definida de longo prazo. Olhando para Ecor 3, a gente chegou a falar já nessa semana da CCRO3, as duas tiveram um desempenho bom nos últimos pregões, tiveram bons movimentos de alta. A Ecor 3 um cenário um pouco mais confuso, mas enfim, é um ativo que gerou a formação de um fundo, sinalizando uma chance ali de buscar uma faixa de resistência mais importante em torno dos R$ 18,00. Então ela aqui pelo gráfico diário, até difícil de identificar isso, mas enfim, gerou um pivô de alta e vai rompendo aqui os 17,38. Eu não vejo ainda, de acordo com os critérios de entrada que a gente utiliza, uma forma de comprar já aqui nesse movimento de alta, fazer compra de rompimento já com esse movimento de alta. Então, assim como comentado nas lojas Renner, e também isso serve para a CCRO3, é aguardar um movimento aí, após esse movimento aqui de subida, aguardar um movimento aí de correção, seja no preço, um movimento um pouco maior, ou no tempo, um movimento menor para baixo, mas maior para o lado, para buscar aí alguma oportunidade de entrada, tentando ainda pegar um movimento que venha buscar essa região dos R$ 18,00, resistência mais importante para o ativo. A outra ação é a MRFG3, a Marfrig. A Marfrig apresentou um gap forte de baixa nesse pregão, abrindo ali com a queda de praticamente 10% e conseguiu se recuperar, não fechar abaixo dos 8,10. É um ativo que já vinha em tendência de baixa, logo não tinha motivo para estar comprado nesse ativo, pelo menos se fosse focado em curto prazo ou até mesmo médio prazo, porque o médio prazo já vinha em tendência de baixa. Dá para olhar aqui pelo gráfico semanal e ver o topo duplo ali na tendência de baixa e ainda com topo descendente, então não tinha motivo de estar comprado no ativo. O fato é que esse gap bateu em um ponto muito importante de suporte. Se olha para o gráfico mensal, a gente observa uma ação que ainda está na tendência de baixa de longo prazo, mas passando já por um momento de indefinição, que tentou gerar um pivô de alta, se viesse a romper aqui essa região dos 12,78, por volta de 12,78, mas terminou perdendo força e vindo para o suporte em 8,16. É um ativo que nesse momento não vejo uma oportunidade clara de entrada, mesmo com esse gap, mesmo com esse candle de alta, mesmo abrindo aí uma sinalização de fechar esse gap de baixa, não seria uma operação que com a relação risco-retorno para mim favorável, botar o stop aqui, comprar aqui
e tentar buscar um objetivo ali em cima, falando de um ativo que está em tendência de baixa. Logo, ação mais para ficar atento, vamos ver se ela gera um movimento de recuperação forte aqui depois de ter batido nessa região dos R$8 novamente, para se pensar novamente em compra dela. Mas enquanto isso não acontecer, o foco seria um pouco mais para a ponta vendedora, numa lateralização depois desse gap e a perda da mínima do candle que é responsável por esse gap. E para a gente fechar, MPXE3. MPXE3, setor elétrico, ação do Batista, enfim. Já juntando as duas informações, nesse momento nada muito bom, apesar de o setor elétrico ter feito um bom movimento aí nos últimos 3 pregões, uma boa recuperação. Mas enfim, é um ativo que tem ali bem configurado um triângulo de baixa no gráfico mensal, vai fechando até abaixo da mínima ali de 2012, né, de setembro de 2012, desculpe, julho de 2012, 9,58, na região aqui 9,61 na realidade, fechou em 9,50. Fechou mal o pregão de hoje com queda de 1,96%, semanal também vai apontando para uma tendência de baixa. Enfim, o ativo vai alinhando para baixo e aí não teria muito suporte importante pela frente não. Mas aqui em torno dos de R$8 a 7,69 seria a próxima região um pouco mais significativa. O fato é que a ação, graficamente falando, não representa um cenário interessante para a ponta compradora, seria mais para a ponta vendedora após uma devida correção desse movimento aqui de baixa. Então é isso, amigos, muito obrigado pela sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonvira.com. Desejo a você um excelente feriado, um ótimo final de semana e uma feliz Páscoa. Até a nossa próxima videoanálise.